O contrato é tão antigo quanto o próprio ser humano, tendo em vista que o contrato surgiu a partir do momento que o homem passou a viver em sociedade, pois os seres integrantes de uma sociedade não vivem sem contratar. Para o doutrinador Flávio Tarturi, contrato pode ser conceituado como negócio jurídico bilateral ou plurilateral que visa a criação, a modificação e a extinção de direitos e deveres com conteúdo patrimonial. Vamos conhecer agora a boa-fé objetiva nos contratos empresariais, o caso da Companhia Nacional de Tecidos de Juta, um leading case entre a respectiva companhia, o Conde Álvares Penteado e a Companhia Paulista de Aniagem. São objetivos dessa obra expor conceitos sobre a boa-fé objetiva e negócios jurídicos, a interpretação de contratos empresariais, o caso de Juta, a trajetória da boa-fé no direito brasileiro, a cláusula de não reestabelecimento e a culpa pós-pactum finito. É necessário entendermos a diferença entre conceito de contrato clássico e contrato contemporâneo, fundamentados nos princípios norteadores do direito contratual, o princípio da autonomia privada, o princípio da pactação servanda, o princípio da função social dos contratos e o princípio da boa-fé objetiva, sendo este último o foco da nossa apresentação. Boa noite, pessoal. Então, a boa-fé objetiva e os negócios jurídicos. A boa-fé é uma interpretação relacionada às cláusulas gerais que está presente nas relações contratuais e também em qualquer relação jurídica. Este princípio visa verificar a intenção e o comportamento dos agentes na contratação. Agir de boa-fé é agir de forma correta, leal, justa, de modo a não frustrar a confiança depositada pela outra parte. O princípio contratual da boa-fé é dividido em dois, podendo ser boa-fé objetiva e subjetiva. A objetiva é chamada por grande parte da doutrina da concepção ética de boa-fé. Já a subjetiva é conceituada de concepção psicológica da mesma. É aquela pessoa que no seu íntimo ou no seu psicológico, ela acha que está agindo de forma correta. É a sua convicção e a sua boa-fé, entende? Ela entende assim. Na boa-fé objetiva tem várias funções. Dentro do campo do direito contratual, ela tem a função interpretativa, a função delimitada de direitos subjetivos e pelo seu exercício titular, e ainda tem a função de suma extrema importância nos dias atuais, que é a função que cria deveres anexos ou de proteção. Para entender melhor, veja os artigos 113 e 239 do Código Civil. E ainda temos o desdobramento da boa-fé objetiva, que é a regra proibitiva de origens medievais, denominada venire contra factio próprio. Essa expressão, literalmente, pode ser traduzida como a proibição de vir contra o fato que é próprio. Ainda nesse, temos suprécio, também chamado pela doutrina Verjukung, que nada mais é do que uma renúncia, surrectio. Ao contrário, suprécio significa nascimento ou surgimento de direitos e também é chamada de Uerkung. Posso até estar falando as palavras erradas, vocês me desculpem aí. Temos também a venire contra factio próprio, que pode ser definida como proibição do comportamento contraditório das partes envolvidas. E tucoque, trata-se de uma partícula extraída de frase dita por Júlio César ao ser apunhalado covardemente e de surpresa por seu filho. Tu coque Brutus filii mim. Até tu, Brutus, filho meu. Assim, tu toque, quando aplicado na relação privada, pretende evitar a quebra da confiança pelo comportamento, marcado pela surpresa do ineditismo.
A norma determina às partes o dever de agir de acordo com a lei, de boa intenção, ética, lealdade com probidade e vedando o abuso de direito. Esses princípios devem ser analisados antes, durante e após a relação contratual. Portanto, nas relações empresariais é utilizada a boa-fé objetiva, que é a proteção das expectativas de zelar pelo lucro do contratante. Ambas têm o dever de colaboração, informação, proteção e confiança. O princípio da boa-fé é o mais importante e está previsto no artigo 5º do Código de Processo Civil, que foi inspirado no artigo 422 do Código Civil. Esse princípio busca a ideia de credibilidade dentro dos atos praticados pelas partes. Havendo desrespeito, pode acabar em um dos atos de litigância de má-fé, que está previsto no artigo 79 e 80 do Código de Processo Civil. E, se for o caso, a parte será responsabilizada por perdas e danos. Companhia Nacional de Juta versus Companhia Paulista de Aniagens. Trata-se de caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 1914, envolvendo a Companhia Nacional de Tecido de Juta, a CNTJ, e a Companhia Paulista de Aniagens, a CPA. Envolveu uma disputa entre Rui Barbosa e Conde Alves Penteado, com alienação da fábrica de juta e a Companhia Nacional de Tecidos de Juta. O que ocorreu foi que em 11 de janeiro de 1908, Conde Alves Penteado alienou a fábrica Santana à Sociedade Anônima Companhia Nacional de Tecidos de Juta por 3.000 contos de réis. Após a alienação, Conde estabeleceu-se novamente, mediante a Companhia Paulista de Aniagem. Quando os clientes souberam que ele, e depois de sua morte, seus sucessores, operava um novo estabelecimento, deixaram de contratar com a Companhia Nacional de Tecido de Juta e se tornaram clientes da Companhia Paulista de Aniagem. A Companhia Nacional de Tecido de Juta, representada por Carvalho de Mendonça, apresentou ação por perdas e danos pelo desvio de clientela em face dos sucessores do Conde, os quais eram representados por Rui Barbosa. Esse caso tomou grandes proporções à época, pois atuaram nele dois grandes advogados, Carvalho de Mendonça, em nome da Companhia Nacional de Juta, e do outro lado Rui Barbosa, em defesa do Conde Penteado e da Companhia Paulista de Aniagem. O fato é que no contrato não ficou claro os parâmetros que devem nortear a atuação do alienante em atividades concorrentes ao estabelecimento empresarial alienado. No silêncio do contrato, do Conde Penteado era permitido a concorrência. Para que isso fosse proibido, deveria ter sido posto no contrato cláusula de restrição de tempo, espaço e de objeto, pois a renúncia deve ser expressa, ou pelo menos resultar de modo inequívoco nos termos do contrato. Para que na solução dos conflitos não prevaleça contra o princípio soberano da livre concorrência, faltou ao Conde Penteado razoabilidade e bom senso. Bom, pessoal, vou falar sobre a cláusula de não restabelecimento e a culpa post-factum finito. Bom, a cláusula de não restabelecimento, somada à boa-fé, vai além dos efeitos do contrato, criando assim uma pós-eficácia, a culpa post-factum finito, entendeu? Ou seja, mesmo que o contrato seja extinto, subsistem certos deveres para os contratantes, entendeu? A função social do contrato, conectado à boa-fé, exige que certas obrigações sejam resguardadas, né? Mesmo com a extinção do contrato, entendeu? Por exemplo, a proteção,
né? As partes permanecem vinculadas, né? Proibidas de causar danos mútuos às pessoas e patrimônios uma da outra, entendeu? Tem também a informação, né? Que é obrigação de explicar o funcionamento do produto que é vendido, entendeu? Inclusive com aviso sobre prevenção de perigos que o mesmo pode proporcionar, entendeu? E também tem a lealdade, né? Que seria não provocar a frustração, entendeu? Diminuição das vantagens, ou mesmo causar danos a outro contratante. É isso.